Estamos na versão Pocket. A nossa amiga Nora, infelizmente, não vai poder estar conosco aqui hoje, mas em compensação, se está faltando um membro, não está faltando é assunto. Então, a primeira coisa nós vamos deliberar aqui. O voto do relator, eu já vou falar qual é. Nós vamos tratar o novo Papa como Leão 14º ou Leão 14. Para mim é 14 para facilitar a vida. O que que os Não, isso senhores acham? tem regra gramatical, não é decisão assim. Não é assim. A gente não pode Não, decidir, tipo, todes. até, até o 9 A gente tem que é, tratar. É o é nono, ordinal, é é o ordinário. 9. Número A ordinário. partir do 10. 10º, Pode tratar cardinal. como numeral. Não, precisa. Não é, 14º não existe. É, então vai ser o Leão Acho. 14 mesmo. Eu vi uns caras falar, eu falei, É o meu, 14. me sou estranho. Décimo quarto. Se tiver errado, eu vou falar 14 mesmo assim. Mas então tudo bem, então tamo beleza. Tamo Chama de resolvido. Bom, Lion. É é, Lion? é. Ô Xará, vou Não, começar. em inglês ele chama de Lion ou não? Deve É ser, leão. né? Não Não, eu sei. não sei. Se fosse, se Eu fosse, não me se fosse o atentei. signo, se fosse o signo seria Lion, né? Não Lion. Eu não me atentei. É, Não atentei. Como eles chamam, estão chamando o Papa aqui nos Estados Unidos? Não me atentei para esse detalhe. Papa Léo. isso aí. É Léo, Papalinho. eu ia falar Léo. É, Lio, né? Lio. Bom, Papa Eu vamos Léo. acho que lá. Lio. Xará. O nome dele é Ah, Roberto, né? Então, é, Papa Bob. é. E eu não sei se todos os Robertos têm esse sentido. Mas eu entrevistei o Rivelino uma vez e ele me comentou que o pai dele era fascista e que o Roberto dele significava Roma, Berlim e Tóquio. Será que todos os Robertos Nossa, são assim? eu acho que não, porque é Robert, né? Seria um T Então, não tem, muito então, patócio, né? ih, talvez o nome já existisse com frequência antes, mas ele disse que no dele era isso. Ah, era isso? Ele nunca falou isso em entrevista, mas falou pra mim. Eu contei pra ele que eu tenho E agora é público isso. Você agora é tá público. entendendo? Não, mas isso eu publiquei na Agora época, na época eu participava de um vai site de sair futebol. vai sair no Metrópolis. Eu Pai do publiquei. Rivelino era fascista, cancelemos. Não, porque o Rivelino eu tenho uma Ah, memória afetiva dele muito importante, porque quando eu era criança eu falava pro meu pai deixar o bigode. E eu ficava brincando com meu pai como se eu estivesse jogando bola com o Rivelino. Então eu uso bigode porque meu pai usava bigode e eu tive a oportunidade de comentar isso com o Rivelino, né? O Rivelino que nasceu ali no finalzinho lá da Segunda Guerra Mundial. Cara, muita gente 46. boa, muita gente boa, a gente conversou bastante. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, foi bem legal e ele me confidenciou isso, que o pai dele era simpatizante à época, claro, do Mussolini, assim como muitos italianos na época foram, e que o nome dele tinha a fazer essa alusão. Mas o fato é o seguinte, Xará, o, o Papa foi nomeado e o grande debate era o seguinte: o Papa é de esquerda ou de direita? Aí, uns defendem que ele representaria um movimento mais ao centro, outros já dizem que não, que é mais de direita. Eu já vi um pessoal de esquerda chiar. Eu já vi um pessoal de direita dizer que é comunista que nem o antecessor. Vou começar por você, porque você fez uma interpretação lá, eu lembro, no primeiro dia, a gente batendo um papo lá no grupo. E aí, o papo é de esquerda, o papo é de direita, o papo é pop. E aí? Papo é Bob, né? É, É, a música vai mudar, né? O papo é Bob, né? Então, eu sempre fico um pouco. Claro, você tem os progressistas, conservadores, e tal, mas acho que depende da dimensão também, né? Parece que ele, do ponto de vista de costumes, é um pouco mais conservador e do ponto de vista social, mais, digamos, progressista do que, ou na linha do que foi o Francisco, né? A gente vai ver ao longo do tempo, mas não creio que seja alguma coisa radical nem para um lado nem para o outro, né? Acho que o Bento XVI foi, digamos assim, mais A na linha mais direita. conservadora, e o Francisco foi mais do outro lado, meio pendular, e agora meio que voltou um pouco, mas não muito, né? Eu diria. Não sei, parece.
Aliás, tem um artigo bem interessante hoje no Estadão, que é tradução de um artigo no New York Times, está lá no final, um artigo grande sobre o conclave, como é que se chegou no nome Parece que ele do liderou Robert todas as Prevost. parciais até o final, né? Desde o primeiro momento, né? Então, a primeirona não, ou melhor, estava lá entre os três mais votados, tal, e depois foi convergindo por conta do currículo dele, né? Teve Deve ser uma. uma confusão assim com o Cleber. A primeira, todo mundo pode ser votado. E aí É, devem ter Não, todo vários mundo pode ser votados. votado em qualquer votação, né? Que você Né? precisa chegar numa Não, conclusão, o mas pessoal vai precisa. afunilando, né? Vai afunilando naturalmente. Segundo turno, terceiro turno, vai é que tem um afunilando. processo natural que os nomes que se destacam na primeira, eles tendem a começar a aglutinar É, os votos, Isso, né? exato, é natural. é Nada isso. impediria que surgisse vamos dizer, um nome que não tivesse sido nenhum voto numa rodada fosse um nome de conciliação entre aqueles mais votados, mas não foi o que Isso. aconteceu, né? É. E você, ô Vitor, o que que você acha? Esse padre é mais canhota? É o reacionário e merece ser cancelado ou ele tá dando aquela guinadinha pro centro? Bem complicado você fazer essas atribuições a um cara que é um líder religioso, né? Esse é o exemplo de como a gente Vive vive na polarizado, era né? da. Pô, o cara, o Papa, vai se preocupar com os pobres. Pô. Vai se preocupar com quem? Né? Deveria se preocupar com os pobres. Eu acho que aqui, talvez a questão que mais surja como definidor, porque, veja, ele não tem pitaco nenhum para dar sobre economia, certo? Qual é o pitaco? Nenhum. Né? Porque essas questões de direita e esquerda você consegue. Não, sobre economia não, mas politicamente ele consegue direcionar o rebanho, né? Ah, tudo bem, eu estou falando. Você consegue identificar essa questão de direita e esquerda na economia e nos costumes, vamos dizer assim. Né? O que mais você pode. Como mais definir? Né? Sim. Se eu quero de direita ou esquerda. A economia tem pouco a dizer. Pouco a dizer. Né? Nada a dizer. Então, assim, vai ser nos costumes ou então nesses pitacos públicos que ele venha a dar. O Papa Chico, né? Qual o nome dele? O Papa Esqueci o nome Francisco, dele. o Bergoglio. O Beroy dava pitaco em questões políticas Então, indevidas, inconvenientes, né? já era mais vermelho, Então, né? isso. Agora, veja, eu imagino que esse aí não vai falar muito sobre isso. E aí você tem a questão de costumes, que pode ser a divisor de águas. Ele aparentemente é mais conservador que o anterior, o que não quer dizer que ele seja tão conservador quanto o Bento, né? Então, essa questão do LGBT e tudo mais, que são temas caros à igreja. Para o mundo nem são, né? Tipo, vai falar de casamento gay. Cara, já está dado, né? Tipo, é um não assunto. O Papa ainda não, né? Essa questão toda. Então, capaz que ele seja um pouco mais um centro-direita, se fosse correta fazer esse tipo de classificação com a qual eu não concordo. Por se tratar de um líder religioso, eu acho que aí ele não tem muito a acrescentar em alguns elementos muito essenciais para essas definições, né, no aspecto econômico e tudo mais. Mas eu imagino que seja isso, né, uma É, coisa mais centro. é, Mas é só um pitaco, né, é, de um tudólogo aqui que é não entende renomado, muito né? do assunto. É renomado. O bom da tudologia é a gente poder. Uhum. Qual que é o bom da gente ser tudólogo? Primeiro, a gente pode opinar sobre tudo. Não precisamos ter muita responsabilidade com a opinião, porque praticamente ninguém vê. Os que vêm são nossos amigos. Então, das duas, uma, eles vão achar graça ou vão ficar com dó, mas ferrar nós não vão. Então tá em Bom, casa. só tem um detalhe aí, Vitor, que é o próprio o nome, né? Leão XIV veio depois de Leão XIII. O Leão XIII foi o autor da encíclica Rerum Novarum, que tocava em assuntos econômicos. Não do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista moral, né? E às vezes os economistas não gostam muito dessa intromissão da moral na organização, digamos assim, do Social, mercado, econômica. né? É, Enfim, é um ponto de contato, né? Porque afinal a economia é uma ciência humana, é feito
né, por seres humanos e tem, quer queiramos, quer não, tem uma dimensão moral também. Mas pode ser que algumas coisas que ele fale sejam interpretadas nessa linha, né? Eu tenho a sensação, assim como vocês, que é, num- se a gente fosse pensar numa vara de bambu espetada no chão, né? O Bento estava de um lado, o Francisco está do outro. Eu não acho que ele tenda a chegar tanto ao outro lado, mas eu acho que é do centro para lá. Eu acho que ele deverá ter ali uma. é, Acho que ele continua essa questão social, que aliás é papel da igreja mesmo, né? Especialmente acudir aos pobres, mas acho que ele vai se prender um pouco mais na doutrina, né? E nesse sentido, ser mais conservador. É a sensação que eu tenho. E aí, só para a gente fazer rápido, a gente consegue estabelecer uma relação entre a escolha dele e um movimento global que se vê na política, por exemplo, com a primeira-ministra italiana, com o Milley, com o Trump, ou não dá para criar essa associação? São eventos absolutamente É que o Trump independentes. atrapalhou essa onda, né? Ele conseguiu brecar o avanço da direita no Canadá e na Austrália. Então, essa onda não deu continuidade. Estou falando de dois países importantes. Sim. Não sei. Eu não sei se isso tem Você uma acha que correlação. essa escolha poderia estar dentro de um contexto que contemple um movimento contra a cultura woke ou não tem nada a ver, Xará? O que que você acha? E eu acho que a igreja está em outra dimensão, sabia? Não sei se a gente consegue. Aí eu tô com o Vitor, eu acho que é difícil de você classificar uma, Uma uma correlação. instituição dessa. Oxe, é difícil aqui, meu coisa. É uma, uma discussão que é muito política, né, no final do dia, com uma instituição que também tem, obviamente, tem sua dimensão política, né? Não vamos não ser ingênuos, mas eu acho que é muito mais do que isso. Então, não sei se seria uma reação. É difícil. Eu acho, talvez, o, e eu acho que nesse caso, vamos dizer assim, vai nessa direção. O Prevost é um cara, parece ser um cara mais discreto do que o Francisco, né? Do que o Bergoglio. Sim. Então, É, vai tomar mais cuidado com o que fala, sabendo como pode ser interpretado, né? porque o Papa Francisco, ele se posicionava politicamente sem muita discrição, né? Basta ver que aqui no Brasil ele não participou das comemorações, né, dos 300 anos da Nossa Senhora, 300, né? Por ocasião do impeachment da Dilma, né? Obviamente que isso não foi assumido publicamente, mas claramente, né, ele se posicionou ali contrário ao processo de impeachment, o que, a meu ver, foi uma falha imperdoável em relação ao seu papado, visto que o Brasil é o país mais católico do mundo e não está presente nas festas da nossa padroeira. Na minha opinião, foi um erro grotesco. E a escolha do nome também pode também ter remontado à questão da amizade, né, do São Francisco de Assis com o Papa Leão da época, né? Inclusive tem uma carta em que Francisco se dirige ao Papa e diz assim: Irmão Leão, teu irmão Francisco te envia saúde e paz. Estou a falar-te, meu filho, como faria uma mãe. Toda a conversa que tivemos no caminho, a resumo aqui numa única palavra de decisão e conselho. E se depois te for preciso vir a mim a tomar conselho, eis que te recomendo. De modo que melhor te parecer agradar ao Senhor Deus e seguir seus passos e sua pobreza, assim o farás com a bênção do Senhor e a minha obediência. É uma carta, né, do São Francisco de Assis pro Papa Leão à época, que aqui eu não sei qual era, se era o Leão, acho que era o Leão X. Mas enfim, vamos ver aí quem tá certo. Eu desconfio que esse Papa aí, eu vi uma manifestação do Frei Beto
Ah, não Não gostei. gostou? Não gostei. Ah, Então então, já. Ah, Então, bom. então, pô, carimbo de qualidade. selo É, ISO. Falei, Pô, pô, é. selo liso. Frei Beto não gostou, já gostei. Então já é ponto bem positivo, né? Já No é um ponto score aí deu positivo. muitos e muitos pontos. É isso aí. Né? Falando em gostar e não gostar, em vergonha, aí eu vou começar pelo Vitor. Vitor, o Putin organizou um converscote com Nossa, a escória do mundo, né? Com ditadores, autocratas aí de toda sorte, né? E o Brasil esteve lá representado com o nosso presidente. Você se lembra, assim, diplomaticamente, de algo que como cidadão te deixasse mais envergonhado, se é que te deixou envergonhado? não, ao longo desse mandato nós já tivemos muitas vergonhas. Né? O posicionamento dele não, posicionamento neutro e até enviesado pró-Hamas durante o período dos atentados lá contra Israel, o próprio posicionamento dúbio na questão da guerra da Ucrânia. A vergonha ela está só escalando aqui no que diz respeito à política externa. Nesse momento, isso aqui parece um poço sem fundo, mas esse governo, em termos de política externa, ele sempre consegue desafiar o poço. Ele sempre mostra que dá para se afundar mais. Parece o Vasco no futebol. Então, você acha que chegou no fundo do poço? Não, tem coisa pior. Então, isso foi uma Isso vergonha me pareceu um que coração, isso me pareceu uma afirmação de um coração cruz maltino bem machucado, hein? veja que Nesse nessa trio conversa aqui, aqui, ninguém esse pode trio falar nós muito em temos aqui, futebol. nós estamos com o 16º, 17º e 18º colocados aqui, não, a gente Briga não tem boa. muita moral. Mas olha só. Segundo o IBGE, nós estamos no topo da tabela. Você dá aquela viradinha, É, é, nós já estamos no, segundo o IBGE, estamos no topo da tabela. Agora, assim, é que a grande questão é que, particularmente no Brasil, assim, o tema de política externa interessa muito pouca gente. Né? Não é um tema que tem algum tipo de apelo popular. O povo não está nem aí, o povo nem sabe de nada. Enfim. A verdade é essa. Então, assim, a quem interessa a questão política externa aos 5% mais letrado, 10% mais letrado, não é mais assim, que discute a política com mais letrado. Então, não tem como não sentir vergonha disso aí. Não tem. Isso é muito vergonhoso. Você está lá endossando um ditador, quando você vem aqui falar de democracia, e se alinhando com a escola, só com um ditadorzinho chulé do mundo inteiro. E o que eu acho, assim, não vou dizer que não se critica, porque sim, ele recebe muitas críticas, né? Então tivemos aí alguns editoriais rasgando o verbo em cima disso. O clube do Ai, tô com Mas eu medo, tá vejo aumentando, né? esse clubinho aí do amor, né? Tipo, que será que eles pensam quando vê? Eu gostaria de entrar no cérebro do pessoal do Clube de Amor para tentar decifrar assim, olha aí, ó. Vocês votaram isso porque esse é o verdadeiro painho, né? É isso, é isso. Ele é ideologicamente alinhado com essa turma ali. Ele se posiciona sempre contra os Estados Unidos, uma questão meio de marrento, de birra. Se faça chuva, faça sol. A ponto de se alinhar ao invasor. O Putin é um invasor, ele é o causador da guerra, e fazer esse papelão, né? Assim, é muito vergonhoso isso, mas assim, a vergonha já não é uma novidade. Em se tratando desse governo em política externa, em se tratando que eles já fizeram na questão de Israel. Né? A não condenação, aquela passada de pano gigantesca que deram por ocasião do ataque terrorista no dia de outubro, lá, não me recordo 7. exatamente o dia, mas enfim, dia 7 de outubro. É uma vergonha infinita. Essa já é a bola fora da semana. É a bola fora do ano, talvez. Hum. E, ô Xará, e você, como é que se sente? Assim, nós vimos que a Folha e o Estadão foram bem críticos, né? Se juntaram aí ao clube do Ai, tô com medo, que foi fundado e tem como seu presidente honorário o Armínio Fraga. Eu queria a sua impressão. Eu achei aquela fotografia publicada pelo Estadão, né, que coloca o Lula ao fundo, né, ladeado daquelas figuras caricatas, né, daqueles ditadores africanos e tal, dando a exata dimensão do que é o Brasil, né, onde que a gente está, né, tipo assim,
da meiuca para baixo da Série C. Aquela foto para mim é absolutamente simbólica, ilustrativa. E o que que você acha, Xará? Pô, eu ia comentar justamente da foto. Me lembrou aquele meme do Alckmin quando ele foi pro Irã, sentado do lado de todos os terroristas, e aquele meme que caracterizava ele como um Garibaldo no meio da Estrela da Morte, né? Com Darth Vader e tal. É igual. É o. Sensacional isso. Eu nunca tinha ouvido essa comparação. Garibaldo Você no não convite. viu esse Não vi, meme? cara, não vi. Porra, meu, aparece ele, o Sensacional, cara. Garibaldo, no meio da Estrela da Morte com Darth Vader na frente Puta, e os sensacional. caras. Sensacional. É isso, é o Lula no meio dos fascínoras. É o Garibaldo ali, estou aqui. E realmente, assim, é uma vergonha. Só É, isso. é realmente como o Brasil, assim, a gente vai evoluindo. Eu ainda tenho como a minha maior vergonha como brasileiro o posicionamento omisso, covarde, do governo brasileiro em relação ao ataque do Hamas a Israel, né? Então, assim, a minha maior vergonha anterior a essa era comprarmos mão de obra escrava de Cuba, né? Daquelas pessoas que vinham para o Brasil e tinham suas famílias sequestradas pelo regime cubano, né? Aquela era a minha, mas essa de Israel, ela ganhou de qualquer coisa. Essa presença do Lula na Rússia, se de certa maneira ela não afronta, né, a minha maior vergonha, ela faz sombra, né? Porque o que o Putin tem causado ao povo ucraniano, desrespeitando a sua soberania, né? E eu acho que é assim, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Basta você ver a frequência daquela comemoração, né? Você não tem nenhum país minimamente relevante, considerado democrático, né? Então acho que é mais um sinal que vai posicionando o Brasil no mundo, né? Nós temos a Suprema Corte da Espanha dando asilo político a um brasileiro perseguido, né? Aí a gente tem o nosso presidente dando as costas ao mundo ocidental, às maiores democracias, né, e participando de um converscote desse, assim, com esses ditadores caricatas da África. Acho que, de certa maneira, né, o Lula, sem se dar conta, está nos colocando no nosso devido lugar, né, no meio da tabela da Série C, né, e causando um estrago assim, né? Eu fico imaginando Oswaldo Aranha, né? Se vivesse, o que pensaria, né? Ajudou a criar as Nações Unidas, né? Teve seu nome de forma destacada na diplomacia mundial e ver o nosso país enveredando. Bom, mas já que nós estamos falando de desgraça e vergonha, vamos falar da fraude do INSS. Xará, eu vou ser bem sincero com você. Tenho 40 anos de mercado e a gente conversa com um, com outro, a gente ouve e tal. E uma coisa que eu percebi quando o PT assumiu o poder pela primeira vez é que a corrupção em zero de jogo, ela assumiu uma escala industrial, né? Você conversava ali nos bastidores e tal, né? Surgiram alguns quinzinhos, né? Que era o apelido que se dava ao pessoal do partido espalhado ali em algumas autarquias, alguma coisa. E aí nós tivemos primeiro o mensalão, depois o petrolão, ou foi o petrolão primeiro? Não, foi o mensalão primeiro, né? Mensalão, Mensalão mensalão. primeiro, né? Que o Fernando Henrique falou deixa sangrar, terrível erro, né? Que o Roberto Jefferson foi denunciar. Depois tivemos o Petrolão e aí veio a Lava Jato desvendando tudo isso. E quando a gente achou que a gente já tinha visto de tudo, que eles não tinham nenhum limite para roubar, né? A gente já tinha tido um aperitivozinho lá atrás. Esse escândalo que ainda não se tem uma ideia exata do seu tamanho, mas que é chocante pelo fato de estar atingindo pessoas tão frágeis, né? Idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas. Xará, você pensou que você viveria tanto para ver um escândalo dessa proporção e com essa tamanha falta de limite ético, essa coisa psicopática doentia que é esse escândalo da fraude do INSS, que parece ser muito maior do que o que já se fala? Então, vamos lá, por partes. Primeiro que o escândalo, vamos dizer, o roubo não é novo, né? Começou, deve ter começado quando
Cabral aportou aqui, Deve né? ter Que é isso começado mais ou aí, menos em 1971, quando criaram o INSS. quando Na época, criaram acho o que era INAMPS, INSS. né? Então, na medida que você tem o INSS intermediando descontos, certamente tem gente interessada em fazer isso de maneira pouco transparente. Então, que eu vi estatística, que é uma estatística que a gente não sabe exatamente quanto é, né? Porque você tem uma parte que é legal, né? Uma parte que a pessoa realmente assinou um contrato, tal, e tem lá, tá funcionando. Então você não sabe quanto é. Agora, isso é uma coisa. E essa é, vamos dizer, a bomba de fumaça que está sendo jogada em cima de todo esse imbróglio. Que afinal era que nem o Petrolão. Porra, você tinha corrupção na Petrobras antes do Petrolão, né? Afinal, estatal sem corrupção quase O Paulo Francis morreu por uma, conta disso, uma né? Porque disse que os diretores da contradição em Petro... termos, né? Paulo Francis É morreu de um- desgosto por causa disso, que ele acusou os diretores da Petrobras na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tomou um processo lascado, perdeu todo o seu patrimônio e morreu de desgosto. então, isso é uma coisa, né? Corrupção você sempre teve, né? E tal. Outra coisa é você olhar o gráfico. Eu lembrei daquele gráfico em que a Dilma quis se livrar da acusação de ter usado o balanço da Caixa Econômica para pagar benefícios sociais, dizendo que isso acontecia antes. Aí você olhava o gráfico, de fato, era um negocinho, era um pequeno desvio. Aí no governo dela, puf, explodiu, né? Parecia um arranha-céu o Assim, gráfico. era outra coisa, é outra natureza. Então, é assim, você sempre teve, vai ter, o estatal é isso mesmo, tá lá para ser roubada. Agora, a escala é absolutamente outra, né? Você- de fato, quando eles colocaram a mão, ou porque quem estava roubando se sentiu à vontade, ou porque quem assumiu quis sociedade na coisa, e aí, né? Ou as duas coisas. E o ministro da O Previdência já fato é tinha uma que, bela ficha corrida, né? o Já fato é era, que explodiu, já era um né? Então, reincidente. é assim, claro, o Bolsonaro não fez o que poderia ter feito, isso é verdade, né? O Bolsonaro podia ter privatizado os Correios, o que não significa que está liberado a corrupção nos Correios, né? Então, são coisas diferentes, sem dúvida, ele poderia ter feito. Ninguém não está se discutindo isso. A questão é que, porra, atingiu um patamar. E olha, nós estamos falando 2024, 2025, até as vésperas do negócio de estourar a banca, estavam roubando. É um negócio Mas, Xará, eu absurdo. não entendi, mas você não acha então que o Lula acabou com a fraude no INSS? Você está insinuando que no seu governo as fraudes encontraram um terreno mais Olha, fértil? ainda vão explicar por que que esse negócio estourou. Alguém não recebeu de acordo, sei lá, alguma coisa aconteceu, porque não é possível que de repente a Polícia Federal tenha entrado aí, entendeu? Um negócio que já vinha assim, vamos lá, já tinha denúncia Eu tenho uma de teoria sobre isso. É que eu acho que a coisa chegou num ponto tão escabroso, tão fora de controle, que é como se tivesse tomado vida própria, entendeu? Então já ficou uma pode coisa ser, que já, assim, porque o segredo de dois, tudo bem, segredo de 100 não tem, né? Então a coisa tomou uma proporção que, assim, criou uma vida própria. O que que você acha, Vitor? Seguramente acho que é o maior escândalo da história do Brasil, o que é surpreendente quando você pensa que no meio do caminho tem um Petrolão, tem um Mensalão para ficar só nisso, né? Tá no mudo. Para bater o Agora, Petrolão precisa ser bem grande, então isso a gente não sabe ainda, né? Que aqui, assim, aqui é uma modalidade que o pessoal sempre inova, né? O Petrolão era uma roubalheira de ticket alto, né? Você tinha gerente embolsando 100 milhões. Pô, o gerente vai embolsar 100 milhões. A roubalheira, aqui o ticket é baixo, mas é feito com milhões de pessoas. Então o escala, sujeito né? ele é roubado
É a roubalheira no varejo, né? O Petrolão era no atacado, essa é no varejo. Então, você nem sabe que está sendo roubado, você está tirando 10 conto, 20 conto. Aí você tira R$ 20 de 10 milhões, porra, 200 milhões, né? Uma grana. Então, tipo, é a inovação. O pessoal consegue sair pela tangente, né? Então, individualmente, as pessoas lesadas são lesadas num valor pequeno, mas o somatório é um valor estrondoso. Sabe-se lá quais são as derivadas disso, porque O isso aí é consignado apenas um parece que é uma exemplo. derivada, né? Consignados de pequeno Pode, valor, né? De pode ser prestação. também, entendeu? E essa é uma prática que já tinha sido executada, esse modelo, né, varejinho, pequeno varejo, né, pelo ex-marido da Gleisi, né, Paulo Bernardo já tinha feito um negócio parecido, era R$ 1 de cada um e tal, e de repente juntava 1 milhão, é 1 milhão, né? Então, veja que a turma, ela é inovadora. Não dá para dizer que eles não conseguem inovar, eles são inovadores. E os grandes beneficiários, aparentemente, são os sindicatos, né? Então, a culpa disso é do Temer, que tirou força dos sindicatos durante a reforma trabalhista. Eles ficaram sem receita. Veja só, não podiam mais tungar a colaboração dos funcionários. E aí tiveram que encontrar outras formas de receita. Como? Como vamos encontrar? Vamos tungar dos velhinhos aqui, 10 contos cada um, ninguém vai perceber. Tá aí. É Uma assim, vergonha. é o típico escândalo petista. Ah, mas você não pode dizer que são os petistas. Não, não, mas isso é a cara do petismo, Não, né, não tem cara? nada de novo, é um Isso não é padrão. coincidência. Não é, exatamente, isso aí é um padrão. O petrolão, o mensalão, e eu diria mais. Talvez a gente nunca venha saber, mas a minha sensação é que o esquema ele vai evoluindo ao longo do tempo. Ele começou nas prefeituras do PT, achacando as companhias de ônibus e foi evoluindo, chegando nos governos. E eu tenho a sensação que hoje a gente não está mais ali no âmbito da petroleira, no âmbito das empreiteiras. A gente está no varejo, que é roubar de pouquinho para ver se não passa desapercebido. E na minha opinião, posso estar muito enganado, mas tem um roubo gigantescamente maior, que são os interesses estratégicos do país. Posso estar enganado, mas eu não vou ficar surpreso se um dia a gente descobrir que o que estão vendendo é algo muito maior do que uma obra, do que uma plataforma de petróleo, do que a compra de uma refinaria. Estão vendendo os interesses estratégicos do país. Então, esse alinhamento, a China tem dinheiro para comprar o que tiver à venda, né? Inclusive parlamentares, governantes. E eu não vou me surpreender se algum dia, em algum momento, a gente se der conta de que, bom, já que eu estou aqui e já que eu estou na reta final, né, vou vender coisas mais valiosas. Para mim não vai ser surpresa. Não estou acusando, porque eu não tenho prova, mas se um dia um assunto como esse vier à tona, para mim vai ser surpresa zero, né? Porque vender influência, no final das contas, é isso, né? É, antigamente a gente tinha a edição de medidas provisórias em benefício a grupos de interesse. Por que não escalar isso? Por que não escalar isso para acordos comerciais, né? Coisa muito maior. Eu acho que é por aí. Mas olha só, como no Brasil nada é pequeno, tudo é superlativo, né? Vamos falar, né, desse país, né, que é o centro do mundo, né? A gente que Xará, eu não sei vocês, tá? Eu vou falar por mim. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, é meme, isso aí não pode ter, isso é sacanagem. Não pode ser sério. Ainda que a gente saiba que o autor da façanha sempre nos premiou com grandes, assim, declarações, memes e tal. Xará, então quer dizer que o Brasil é o centro do mundo e o mapa que o IBGE causou é de ponta cabeça aquele que a gente está acostumado a lidar, porque a gente tem pouco problema, e obviamente a gente resolve o problema de posicionamento e relevância do Brasil com o mapa feito pelo IBGE, que aliás você maldosamente colocou de fundo na sua tela, colocando as pessoas de ponta cabeça e o mapa na posição normalmente conhecida. Ele só não contava com uma coisa, que nesse mapa a Argentina está por cima. Hum, bem É observado, hein, só isso que eu Xará? digo. Bem observado. É, Você ele não consegue contava com isso, não.
Você consegue imaginar o nível de doença mental, de retardamento, de, assim, de tentativa de uma construção? Tem um filme do Woody Allen, não sei se vocês já viram, Bananas, que ele faz uma sátira ao regime do Fidel. Então ele assume lá, ele, tipo, olha, a partir de hoje todo mundo tem que usar roupa de baixo por cima e será feita uma checagem de 3 vezes ao dia. É muito legal esse filme. Eu adoro o Woody Allen, né? Ele não vale muita coisa, mas ele é bom pra cacete. E esse filme chama, acho que é República das Bananas ou Bananas, uma coisa assim, É é uma bananas, bananas. Bananas, faz uma crítica lá ao Fidel, à esquerda e tal. Eu fico pensando, o que esse pessoal tem na cabeça, Vitor? Tem alguma. O que que a gente ainda vai ver antes de morrer, Vitor? É oco, né? Eu acho que esse gráfico aí conversa muito bem com os nossos 30% de analfabetismo funcional. Quiçá esse senhor que preside o IBGE não esteja nesse grupo. Não sei. Né? Do jeito que ele faz, dadas as declarações, pode ser que ele faça parte desses 30%. É isso. Não tem mais o que fazer, né? Cria piada alheia aí para os outros. Qualquer um pode virar o mapa de cabeça para baixo, todo mundo sabe que a Terra é redonda. Tipo, agora querer fazer notícia com uma coisa, né? Ah, o Brasil no centro do quê? No centro qual ranking que a gente está no centro? Né? O Não, que, que a e gente assim, lidera o no planeta? centro, Pelo Nem que, no pelo futebol, critério, pelo critério de IBGE, a gente deu estamos uma em segundo. melhorada lascada no IDH e no PISA, né? Porque é só virar o ranking de ponta cabeça, a gente tá nas cabeças agora. Você vai falar alguma coisa, Xará? não, o mapa, o Brasil no centro ele já tinha publicado alguns meses atrás. Agora a novidade foi ter colocado o Brasil por cima. O que, enfim, é meramente convencional, né? É, mas eu acho que isso É, aí ilustra, Xará, a tentativa da construção de uma narrativa ufanista de fazer inveja ao Médici, né? Porque é engraçada essa semelhança, né? Porque na época da ditadura militar, a gente tinha, por parte do regime, um ufanismo, né? Brasil, ame ou deixe, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, né? E é engraçado porque é uma retórica ufanista, né? Uma construção de uma narrativa é, tão nacionalista de fazer inveja à mais extrema das extremas direitas. É impressionante como eles realmente se tocam, né? Porque é de uma bestialidade. Então, eu tenho uma curiosidade. Certa ocasião, uma amiga minha, filha dela de uma escola aqui católica de São Paulo, ia no dia da greve geral lá no governo do Temer, né? A tentativa. A escola, apesar de particular, mas ligada à teologia da libertação, não ia ter aula. Os pais reclamaram e aí o diretor transformou aquele dia num dia de atividades. E aí ia ter um debate sobre reforma trabalhista e reforma da Previdência. E aí uma amiga minha perguntou quem estaria no debate, quem estaria era o Márcio Pockmann. E ela perguntou, quem mais? E o diretor falou, mais ninguém. Falou, então não é debate, é monólogo. E o diretor falou, se você quiser trazer alguém, fique à vontade. E ela me convidou. Pô, um boi para não entrar numa briga com um petista, uma boiada para não sair, né? Só que no dia lá, na última hora, ele não foi, e aí mandaram uma professora, a professora Selma, não lembro o sobrenome, da Fundação Perseu Abramo. Foi uma noite divertida lá. A molecada gostou do que viu, né? E é aquela história, você pode discutir com qualquer coisa, com fato e com número já fica um pouco mais difícil, né? Mas é isso, eu acho que essa tentativa ufanista de criar essa narrativa dá bem a dimensão da nossa tragédia. Olha na mão de quem a gente está, né? Olha quem nos governa, né? Então, um país com tantos desafios, com tantos problemas para lidar, o cara preocupado em fazer um mapa colocando o Brasil no centro do mundo. Bom, mas já que nós estamos falando de mapa mundi, eu quero saber do Vitor o seguinte: lá em Portugal eles falam besta ou bestial, né? Que é burro ou genial. O Trump é besta ou é bestial? Porque parece aí que nas últimas horas ele colheu algumas coisas que podem, por alguns, serem interpretadas como positivas. O acordo com a China, um cessar-fogo lá do Paquistão com a Índia, mediado pelos Estados Unidos, a mais concreta possibilidade de um acordo em relação à Ucrânia e à Rússia. E aí, o Trump
Já, o pior já ficou para trás e ele começa a melhorar ou ainda é cedo para falar? Não, acho que é cedo. Tem que ter um filme aqui, né? Isso não pode ser movido como os analistas de bolsa, né? Ah, subiu 10% um dia, no outro dia cai 15%. Não É, dá, né? Xará, Tem que ser tá muito falando de esperado. O você, cara hein? tem. Tá falando de você. Foda. Isso aí. Assim, né? Porque tem gente que fala assim, tem gente que fala, ah, tá vendo? A bolsa subiu 10%. Eu falei, e daí, meu? Pô, isso Você aí está faz o cara. insinuando. Peraí, deixa eu ver. Você está insinuando que o pessoal do mercado financeiro troca mais de humor do que de cueca? Não, eu acho que os desavisados, os desinformados, né? Ah, Porque o tá bom. 10% um dia. Aí você olha o Que é mês, olha basicamente o lá. pessoal de bolsa. Basicamente, pessoal de bolsa. Pô, é assim, dá o tempo pro cara performar, né? Então ele tem Sim. aí 3 meses de job. Agora, a questão da imprevisibilidade, acho que veio para ficar, né? Se ele vai conseguir o objetivo dele, vamos ver, né? O cara faz apostas bem usadas, né? Pode dar para os burros na água, como pode acertar. Então eu digo o seguinte, vamos aguardar aqui a questão. Eu acho que está mais calmo, né, ultimamente. Eu acho que ele andou se posicionando de maneira muito expediente e tomou as bordoadas. Então, vamos ver o que vem pela frente. Mas eu acho que isso aqui precisa ver o filme, não a foto, né? E não a sequência de fotos também. Tem que dar um tempo. E você, Xará, você acha que o trampômetro deu uma melhorada aí ou continua na mesma? Então, esse deal com a China é a volta dos que não foram, né? É muito barulho por nada, porque voltou para o ponto inicial, com um puta monte de volatilidade no meio do caminho. Não vejo muita vantagem. Ah, não, porque agora eles vão sentar e vão discutir. Sim, eles podiam ter sentado e discutido antes do barulho, né? Assim, qual é a... Não, porque se não fosse o barulho, se não fosse essa medida, a China não sentaria, porque ela não sai. Pois a China sentaria e teria exatamente a mesma boa vontade ou má vontade que vai sentar agora. Não, porque a China está com medo agora. Com medo do quê? Já mostrou que não tem medo, que está disposta a acabar com o comércio, enfim, não vi como essa volta, aliás, pelo contrário, na verdade, o Trump colocou a China no mesmo patamar dos outros países que não retalharam, porque deveria, bom, a China retalhou, eu devo tratar pior, não, não, tratou igual. Então, não sei, a impressão que eu tenho é que é muito barulho para pouco resultado. E assim, 90 dias. Quem é que vai fazer negócio sabendo que daqui a 90 dias Pode você mudar. está dependendo de mais 90 dias? A gente sabe no final do dia que não vai ser, quer dizer, vai ser alguma coisa no meio do caminho, e tal, mas não sabe o que vai ser, né? Você fica pendurado em cima de um negócio que você não tem previsibilidade nenhuma. Então, isso certamente causará desaceleração da atividade econômica, e tal. É, eu Enfim, tenho, eu tenho a sensação que eu não consigo imaginar quão bom teria que ser o acordo para os Estados Unidos para justificar tamanho grau de incerteza que foi gerado, que eu acho que esse sim, na curva do tempo, é absolutamente danoso. Isso vai ter um impacto que não vai passar do dia para a noite na propensão de investimento dos players, na segurança em relação. Então, a meu ver, assim, o tempo vai mostrar, mas acho que a chance é zero do Trump conseguir um acordo que seja tão bom que compense o desgaste da incerteza que foi gerada. E acho que, assim, passado o primeiro momento, ele se deu conta disso, né? Que a gente brincou lá que eu falei que ele estava na splash zone, né? Ele não sabia. Ele foi jogar uma pedra, um paralelepípedo lá no meio da lagoa, caiu no pé dele, caiu no dedão e na água. Né? Doeu pra caramba e ainda jogou água nele. Então eu acho, sim, sério e francamente falando, tô com o xará. Eu acho que muito provavelmente, ao final, esse acordo que venha a acontecer poderia acontecer sem o estresse e a incerteza que foi gerado. Eu não sei se seria tão lucrativo se alguém tirou proveito disso, né? Porque é possível também. Mas que ao final talvez a gente conseguisse chegar ao mesmo lugar, sofrendo muito menos, eu não tenho dúvida disso. Bom, puxa vida, hein? A gente está
quase uma hora só falando tirando a eleição do novo Papa, mas que ainda assim coube ali um debate, né? Mas é praticamente só desgraça, né? Lula na Rússia, INSS, essa imbecilidade do mapa, agora por fim o Trump aí que, né, provavelmente é o molho mais caro, né, de peixe do mundo, né? Mas e aí? Parece que a seleção Canarinho abre aí um novo horizonte. Ele já ganhou, temos um novo técnico, Ancelotti. Eu não sei se na história da seleção, se nós já tivemos um técnico estrangeiro ontem. Terceira Anterior. vez. Acho que não. Então, Já houve, eu acho que lá atrás a gente já teve, mas que eram brasileiros. mas nunca em Copa. Ah, é? Quem que foram? Você lembra? Você sabe quais foram? Putz, eu li a notícia que ele seria o terceiro. Eu acho que deve ter. Vamos fazer uma pesquisa aqui. O Deve Vicente. ser antes de 1950. Ah, sim, deve ser o Vicente Feola, que eu acho que era É, radicado no Brasil, mas não devia Era, ser era brasileiro o, de eu acho que era nascença, né? uruguaio. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver. tem Bom, o Otto Glória, né? é. Português. Ah, Ah, Otto Glória. mas eles eram Ah, mas brasileiros ele trabalhava no radicados, Brasil, né? né? É. Vindo diretamente do exterior, esbofeteando a cara dos treinadores brasileiros, em geral antiquados, é a primeira vez, né? A pergunta que. Ramon Plateiro, Nossa, não faço ideia. 1925. Ah, tá. É, 25, 25. né? Ah, nem o seu Alfredo era nascido. Nem Sofredo. É, Sofredo era de Jo, 39. Joreca, Nossa, 1944, nunca ouvi falar. português. Nessa época Não, não quarenta e tinha, quatro era guerra, estava não tinha em nem Copa do guerra, Mundo, né? É, esquece. é. Filpo Nunes, Filpo Nunes. argentino, É verdade, Filpo Nunes. em 1965. Deve ter sido muito breve. São três caras que, né, esquece, desconsidera. Ô, Vitor, volta com a tua imagem aí, que agora a gente tá. Você foi consultar e ficou sem imagem. Você acha que o Ancelotti, que, pô, ele tem um currículo invejável, né? Jogou 5 ligas nacionais e 5 Champions. Não é pouca coisa, né? E se esse cara Eu ganha acho aí, que não se esse tem. cara ganha uma Copa do Mundo pelo Brasil, ele se consagra como o maior técnico Eu de acho. toda a história do futebol. Você acha que ele vai dar jeito na seleção? Putz, veja, de fato, não dá para falar que o técnico é ruim, mas, né? Essa Agora coisa a não gente dá não para tem falar. mais, né? É, Sim, cinco todas as ligas, cinco Champions. Se bobear, o cara mais vitorioso, mais até que o Guardiola. Não sei, mas talvez. Tá? Acho que ninguém ganhou as cinco principais ligas. Ele ganhou as cinco principais ligas. Ele tem pouco tempo de trabalho, né? Então, para você mover o Brasil da várzea que está para um time competitivo, para ganhar uma Copa em um ano, não é uma tarefa simples. Não, o Filipão já fez isso, né? Lembra que o Filipão foi assim também. Agora, na época do Filipão, vocês vão lembrar, 2002, a gente tinha 6 jogadores melhores do mundo em suas posições jogando na seleção. Seis, né? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos e Lúcio, que na época jogava o fino da bola lá no Bayern de Munique. Então você tinha um time só, mais da metade do time, os caras eram os melhores do mundo em suas posições. Então, o Filipão meio que juntou a galera e falou, nunca mais vai pessoal, vamos acontecer jogar. isso, né? É, não é o caso agora, né? Não acho que o Brasil seja muito atrás do ponto de vista de elenco, do papel que as seleções, as melhores seleções, eu acho que ele pode ter um time competitivo. A grande pergunta é se dá tempo de fazer esse pessoal jogar futebol direito. Né? Que a gente vê os jogos da Champions, parece outro esporte. Né? Não é o esporte que a gente vê aqui no nosso final de semana. Né? Então, é uma missão bem difícil. Não é fácil, não. E, obviamente, ele vai se deparar com a seleção da Espanha, que para mim é grande favorito, que é um time que joga. Que você vê o Barcelona jogar, enfim, os caras hoje são favoritíssimos para ganhar a Copa. Tem que mexer com a moral dos caras, tem que ter autonomia para não ficar convocando esses jogadores de empresário, que a gente sabe que rola, né? Então ele vai ter muito trabalho pela frente. Não sei, isso nós não temos, apesar de ter uma boa seleção, nós não temos uma seleção extraordinária. Né?
Então, ela é uma boa seleção. Se montar o time, pô, o time pode ser bom, mas ele não é extraordinário. Aí talvez tenha o peso do treinador de fazer esse pessoal jogar de modo competitivo, né? Agora, não vai dar para dizer que é porque o treinador é ruim. Né? E aí, 94 a essa gente chegou com um muleta não tem time mais. meio medíocre, né? Tinha o Romário ali dando uma força, mas o time em si, assim, era medíocre. Tinha um sistema defensivo bom, né? Todo mundo. Ganhou não tomando gol, né? Tomou, assim, em 7 jogos, só em 2 jogos foi É. vazado, né? É uma Defense, defesa ali que. defense. Como é que era o nome É, lá olha, do técnico de 94, Chicago eu vou falar Bulls? para você. O 94 você tinha um- uma boa zaga, Mauro Silva e Dunga jogando no auge, como volantes defensivos, aí o Bebeto e o Romário lá na frente. Meio que assim, deixa lá o Romário resolve. O Bebeto no seu melhor momento e o Romário eliminado. Né? Então, assim, o time não era lá essas coisas, mas funcionava. É um time funcional, né? E um time muito difícil de tomar gol. Eu lembro que E não é o nosso caso agora também, né? o No nosso Phil, caso agora, na defesa também é uma várzea. Né? Nossa nossa. defesa. Não, e a defesa de 94 era a defesa reserva, né? Reserva, reserva. Porque o Os Ricardo dois Ricardo Rocha foram e o machucados. Ricardo Gomes se machucaram, né? E Né? aí entrou o Daír e machucou. Eu lembro que E quem deu um, funcionou super bem. quem deu um conselho pro Parreira foi o Phil Jackson, né? Que era o técnico de Chicago Bulls. Perguntaram pra ele na época, a Copa nos Estados Unidos, qual era o conselho que ele dava. E parece que o Parreira ouviu e que ele falou defense, defense, né? Defesa, defesa. E realmente, não foi uma seleção que encheu os olhos. Eu acho que das seleções que ganharam a Copa do Mundo foi aquela que nos trouxe menos prazer, talvez. Ganhou, tá ganho e tudo bem, mas ganhou nos pênaltis. E aí, Xará, e você? Você acha que o Ancelotti coloca ordem na casa e a gente passa? Porque o Brasil, historicamente, é sempre um dos favoritos, mas hoje, se a gente for olhar o time jogando, não dá pra achar. Você acha que ele consegue colocar a gente de volta, pelo menos assim, dos adversários respeitarem um pouco mais? Porque hoje eu sinto que a Venezuela joga com o Brasil como se estivesse jogando com o Equador, né? Hoje eu li um negócio que para mim define. É a mesma coisa que convidar o CEO da Amazon para dirigir as lojas americanas. Não vai resolver. É isso. É, Ó, você tem uma loja americanas na mão. o que que eu acho que a Ah, chegada mas eu discordo um pouco. Eu acho que tem material humano bom. A gente não sabe trabalhar, entendeu? Eu não acho que seja uma loja Cara, americana. não sei, você olha essa. Bom, não sei, então tá chamando os caras errados, porque assim, o E que é tá em isso. campo, o que tá em campo Mas não estão é. chamando os Não caras é. errados. Vamos ver como é que vai ser a convocação. Mas Vamos veja, ver. se você falar, olha só, olha o ataque. Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick, aí você tem Estevão. Pô, esses caras são bons. o Não toque em rapazinho do mim. Não Barcelona toque. lá, que joga pra Um cacete, Rafinha. o Rafinha. Rafinha. Pô, você não vai fazer, não consegue fazer esses caras jogarem bola? Assim, eles são protagonistas de grandes. Ah, mas nós não temos um meio de campo o cara cerebral, né? Aqui não temos mais. Isso. O Zico da vida, né? Neymar, o tio Ney tá machucado, não deve jogar a Copa. Mas falta aí esse cara mais cerebral. Não sei se ele está disponível por Então, aí, mas não é né? só lojas americanas. Então, veja só, o ponto é, não é só lojas americanas no sentido de quem está em campo, é toda a estrutura. A estrutura do futebol brasileiro, a organização da coisa. É uma zona, a CBF é uma zona. Assim, é um negócio Mas nunca não não foi, funciona. né? Mas não, Sempre foi, né? Sim, mas é que você precisa ter aí o cara fora de série para entendi. Tipo assim, suplantar esse problema. 2002, a CBF era uma zona, mas Isso. a gente tinha Você vai- Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Isso. Rivaldo, Roberto Carlos, Você vai- Cafu. tem que dar sorte para Não, as mas outras assim, seleções não estarem no seu auge, enfim. mas veja, independentemente da zona extra-campo, você tinha um time que foi organizado pelo Filipão, o time também apanhava demais na eliminatória, ele fechou o grupo e tal e foi para frente. Verdade. 94, independentemente da zona extra-campo, que também havia, você tinha o Parreira no seu esquema defensivista e tal, mas ele encontrou um time funcional no apagar da luz, chamou o Romário e resolveu o problema lá na frente. Então, tinha um time, entendeu? Você pode não gostar do time 94, também não era fã, mas era um time que funcionava Sim, com certeza. durante a Copa, né?
Então, assim, apesar da zona, inclusive ele foi corajoso de tirar o Raí no meio da Copa, né? Tirar a tirou, titular. não estava jogando nada, meteu o Mazinho lá. Isso aí. Né? Que comeu a bola, diga-se de passagem, né? Isso. Aí, assim, se o cara consegue montar um time bom, ter o tempo para treinar, para colocar o seu, sua visão, blá blá blá, enfim, eu acho que ele tem condição de botar, porque em termos de recursos, não estão tão abaixo. Assim. Eu diria que está abaixo da Espanha, mas fora isso, sei lá, mas dá para competir, entendeu? Daí é para competir. O que, Agora, esse time aí que tá jogando, pelo amor de Deus, né? A o que impressão é... que eu tenho, você Hum. está falando da Espanha, eu olho a Argentina. Assim, a diferença é abissal o que você joga, o que joga um time E tem e o uma que joga coisa outro. que Mas eu a acho que é Argentina é outra zona. Esse é o contraponto. A federação lá é pior que a nossa. Né? E você mas veja que eles, apesar de tudo, montaram um time. tem uma coisa Né? que eu acho que tem na Argentina e na Espanha que não tem no Brasil, que é um sentimento nacional. A torcida espanhola abraça a seleção espanhola, a torcida argentina abraça a seleção argentina. O jogador argentino parece ter uma paixão por jogar por sua seleção, e eu acho que a nossa seleção nunca teve tão desconectada da torcida como agora. Não sei se Pode ser. pode ser que seja Mas eu, não olha sei. só, Hum. deixa eu fazer um contra-exemplo aqui. Na Olimpíada de Tóquio 21, o Brasil ganhou medalha de ouro, era de 23, né? Em cima da Espanha. Tá? 5 anos depois, esses caras que foram prata na Espanha, hoje são a base da seleção que está ganhando tudo. Cadê os caras que ganharam a medalha de ouro do Brasil naquela época? Cara, nenhum vingou. Eles estão espalhados por aí. Ah, Richarlison, não sei o quê. Nenhum foi para frente. O que, que aconteceu em 5 anos que a gente não consegue aproveitar esse galera que ruim não era, que ganhou com autoridade a medalha de ouro. E os caras que foram prata estão agora lá, estão desfrutando de uma seleção altamente competitiva, foram prata, perderam para o Brasil, né? É. Aí você não tem uma explicação. Qual a explicação? Eu não sei, eu não tenho explicação. Eu sei que a gente não consegue aproveitar bem os recursos. Não, O não que que sei. eu acho legal da vinda do Ancelotti? É a certeza que nós teremos a melhor seleção brasileira, porque ele tá, a meu ver, né? Ele tem um nível de notoriedade e de sucesso financeiro que ele tá blindado a qualquer interferência de empresário ou coisa que o valha, coisa que os técnicos brasileiros me parecem mais suscetíveis a esse tipo de pressão ou incentivo. Então, nesse sentido, acho que a gente teremos a melhor seleção possível no critério de escolha. E acho que tem uma coisa que é importante no futebol. Para e pensa, cara, você tem um cara lá que ganha 10 vezes o salário do técnico no mês. O cara olha pro cara com certo desdém, né, meu? Que tipo, pô, o que esse cara tá falando, né? Putajão. Agora o Ancelotti não, né, cara? Qual é o É, jogador que pode peitar o Ancelotti? Você vê o Dorival mesmo. verdade. Quando o Dorival tava no Santos, vou tirar o Ganso. Sai não, vou ficar. Não sai não. Deixa eu te fuder. Vou ficar. Então você vê que eu acho que assim, você ser técnico de uma seleção brasileira, você tem que ter uma personalidade muito forte, como foi o caso do Filipão, ser capaz de trabalhar o grupo, como foi o caso do Filipão, porque afinal de contas também não ia ensinar o Ronaldo, o Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu a jogar, Ronaldinho Gaúcho a jogar bola. Então eu acho que o Ancelotti tem essas características de assim, aonde quer que a gente vá chegar, era o máximo que dava para fazer. Eu acho difícil um outro técnico conseguir extrair desses jogadores o que eu acho que ele será capaz de extrair. Aonde chegaremos, aí é X. Porque assim, qual é o jogador que vai se sentir, pô, eu sou o foda e esse cara aí não sabe nada? Cala tua boca, né? Meu cara ganhou É, 5 Champions. O cara ganha é verdade. o cara ganha o teu salário ou mais. Na seleção, É, talvez tenha é, um cara que ganha um salário melhor que ele, que é o Vini Júnior, e cala tua boca porque eu sou teu chefe. Até ontem era teu chefe, vou continuar sendo teu chefe aqui. Então, eu acho que ele vem com uma autoridade que um Diniz, Dorival, não teria com esses caras. E ele tem, né, meu? É o professor, né, meu? É o Mister. Cala a boca que o cara tem 5 Champions e 5 ligas nacionais das principais ligas na Europa, né? E campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato francês, campeonato inglês e espanhol, se eu não estiver falando besteira, mas é alguma coisa assim. é Então, eu isso. acho que nesse sentido,
Eu acho que foi legal, né? Um técnico à altura da tradição da seleção brasileira que tem autoridade para tocar essa molecada, coisa que a maioria dos técnicos não teria. Talvez ele e o Guardiola no mundo. Vamos Não, ver. mais do que eu acho que a autoridade, acho que estou com um ponto excelente, e técnica, né? Porque os Sim. técnicos brasileiros estão, a gente vê os times, pega os melhores. Vamos tirar o Palmeiras dessa lista, porque de fato o Abel E não é um ele é técnico diferenciado. brasileiro, né? Exato, pô, não coincidentemente. Mas de resto, você olha os times, pega o Dorival, que era o técnico da seleção até outro dia. Olha o São Paulo jogando. Então, assim, Olha o é um Corinthians, negócio, que é perdeu, ridículo. perdeu pro Mirassol, 2-1. Exato. Bom, O amiguinhos, Corinthians, desculpa, não São Paulo. é, Corinthians, né? É o che- Corinthians. chegamos aqui no final do nosso roteiro. Hoje o programa está um pouco mais rápido, que estamos só em três, apesar de uma quantidade de assuntos mais diversos. Vou começar pelo Xará. Eu acho que hoje a gente corre o risco de ter uma unanimidade na bola fora, mas vamos lá. Xará, sua bola É a dentro, sua bola bola fora fora do ano. e sua dica. Então, mas a minha bola fora vai para o Lula, mas não por conta Do Putin. do Putin, pela declaração que ele deu na China a respeito a respeito de Israel, né? Dizendo que a pretexto de atacar terroristas, o exército mata crianças e mulheres, o exército israelense. Bom, vou me abster de fazer comentários adicionais. Acho que até assim a fala já diz tudo, né? Então a gente pode combinar o seguinte: nós três vamos dar bola fora pro Lula, cada um por um motivo. Aí a gente se une no personagem. Então vou esperar. E qual que é a sua bola dentro, Xará? A minha bola dentro vai para Janja, porque Ah, ela chamou na chincha o ditador chinês, muito bom. dizendo, ó, esse negócio de TikTok é um instrumento da extrema-direita no Brasil, precisa acabar esse negócio. Muito bem, Janja. Foi a ocasião perfeita, o timing perfeito, e tinha que falar isso mesmo na frente do ditador chinês. Janja, puta, tamo junto. É, eu também vou dar a minha bola dentro, vai ser pela Janja. Nós estamos juntos nos personagens, mas por motivos distintos. E você, ô Vitão? Não, eu Ah, tenho minha fora. dica. Ah, a dica do Xará, é verdade. Porra. Pô, acabei de assistir, tem 4 temporadas na Apple TV, Slow Horses, que eu aprendi o que é, né? Que são pangarés, que é o MI5, né? Do Reino Unido, se passa na Inglaterra, o MI5, que é do espionagem, teoricamente, isso aí, obviamente, é inventado, mas tem um grupo de espiões que, puta, foram rebaixados na estrebaria, que são os pangarés, o Tipo cara os que agentes pisou na bola. 86. Exato, mas os caras são bons pra cacete, assim, todos os negócios, eles são meio atrapalhados, mas, puta, e assim, o chefe deles é um cara totalmente nojento, mas as histórias, e cada temporada é uma história, são 6 episódios, né, e aí você tem uma história completa numa temporada, então são 4 temporadas. E as histórias têm muito plot twist, né? Você de fato fica até meio confuso, tal, até a coisa se encaixar no final. É muito bem feito, Apple TV. E você, Vitão, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e a sua dica? Bola fora, Painho. Bola dentro, Ancelotti. E a dica, para quem gosta do comentário, ponto de virada, Guerra do Vietnã, Netflix. 6 episódios. Eles já tinham feito um sobre a bomba e a guerra, sobre o final da Segunda Guerra Mundial. É excelente também. Esse também não deixa nada a desejar anterior. Então, assim, eu particularmente não conhecia muito os detalhes da Guerra do Vietnã. Bem, muito, muito interessante. Dizem que foi ali que o povo americano perdeu a inocência,
na credulidade em relação aos governantes. Foi no EV na guerra. E todo mundo pisou no tomate. Eu assisti o primeiro episódio, de fato, bem bom, e assim, eu realmente não, eu conhecia 10% da história. É, é, eu vou até voltar nos episódios para olhar com mais detalhe algumas coisas. Muito bom. Bom, vamos lá. A minha bola dentro é para nossa primeira dama, a Janja, muito emocionada, né? Pediu uma salma de palmas para presidenta Dilma. Salma. Então ela pediu, foi emocionante o momento e ali na apresentação, na van premiere em território chinês do filme Ainda Estou Aqui. Então é bastante curioso, né, ela falar sobre ditadura, sobre perseguição na China, né, que vamos dizer assim, não se notabiliza por seu apreço à liberdade de imprensa, à pluralidade partidária, né? É um regime que não hesita em executar opositores, né? Então, assim, é surreal, né, cara? É assim, tá difícil comentar, né? Porque é de um senso de falta de noção, de conhecimento elementar. Eu fico perguntando, será que é de caso pensado? Ou será que, assim, será que de fato a gente é governado por esse bando de imbecis mesmo? Ou Sim, talvez sim. ali exista alguma coisa que a nossa inteligência não seja capaz de captar e entender? Porque, poxa vida, o filme Ainda Estou Aqui. Primeiro que eu não vi, mas por tudo que li, assim, quero pegar um dia e ver com calma, eu tenho a sensação que ele faz sucesso porque, ainda que possa haver ali uma crítica intrínseca a um regime militar, mas é um drama familiar, né? E eu acho que as pessoas se sensibilizam por se colocarem no lugar daquela família, né? Porque, assim, esse mesmo pessoal da esquerda que fala com tanto pesar do período da ditadura militar, hoje a gente vive ditaduras militares. A Venezuela é uma ditadura militar e nem por isso deixa de ter o apoio do simpatizante de esquerda. Cuba é uma ditadura militar. A China, de certa maneira, pode-se dizer também, né? Se não é uma ditadura militar, mas, poxa, é um país de partido único que não tem liberdade de imprensa. E esses parceiros são celebrados. Então, eu não sei como é que esse pessoal fica tão à vontade em falar em democracia. Imagina, que uma coisa é uma delegação americana, né, uma chefe de estado, uma chefe de governo, né, ou uma secretária de Estado americana fazendo uma visita à China, falar da importância da democracia como firmando uma posição, uma vez que está à frente da maior democracia do mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa é ela falar daquele jeito como se estivesse num país democrático, né? Quando na verdade é exatamente o contrário. Então, assim, pelo quadro humorístico e por nos proporcionar gargalhadas, né, em períodos tão difíceis e desafiadores, a nossa primeira dama merece a nossa bola dentro. Bom, a bola fora vai para o Lula e aí vocês escolham o motivo, né? Se por permitir que nos seus governos a corrupção prospere, né? Pelas suas falas absurdas em relação ao Estado de Israel, que é um Estado democrático, um Estado de direito, que hoje responde a uma agressão impensável, né? Então, se fazer parte desse Covescote lá com o Putin é inominável. Então, a bola fora. E a minha dica é o seguinte: eu fui ver uma peça domingo, visitando o Sr. Green, e que assim, eu estava um pouco cansado, deveria ter aproveitado mais um pouco a peça, né? Ela requer uma atenção. A Thelma gostou bastante. Eu confesso, deu umas piscadinhas. Coisa mínima ali, aqueles 5 segundinhos, a Thelma me dava um cutucão para não ficar chato e tal. Mas é uma história bacana. Não é aquela peça que você vai sair estupefato. Nossa, que coisa incrível. Mas é uma história bonita, né? De um senhor judeu que vai receber periodicamente a visita de um jovem que o atropelou. Então a pena é desse jovem visitá-lo uma vez por semana e ao longo do tempo eles vão construindo uma bela relação. Então é uma pedida legal. Teatro Renascença, sessão de domingo tem desconto, então você vai assistir ali, ó, bacaninha, não é caro, vale a pena. O que não faltam são opções gastronômicas na região. Então a minha dica fica sendo essa. E já que você falou, Vitor, do documentário sobre o Vietnã, uma das manifestações mais relevantes
que talvez assim, foram decisivas em relação ao fim da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, aconteceu em Washington, ali no Abraham Lincoln Memorial. Então, a minha dica, talvez, de turismo, um lugar que é pouco falado como destino turístico, mas que é um baita de um destino, a meu ver, é Washington. Eu, particularmente, adoro visitar a casa lá do George Washington, totalmente preservada, né? Visitar o Museu de História Natural de Washington, sensacional. O Lincoln Memorial lá, que tem um cantinho lá que você pode assistir o discurso tão famoso do Martin Luther King. Eu acho Washington um destino bem bacana. Jantar ali por Georgetown vale muito a pena. Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Sentimos falta da nossa amiga Nora, mas vamos ver se semana que vem ela já está de volta. Talvez não, mas aí a gente vai na nossa versão Pocket até ela chegar de volta, tá bom, Xará? Sempre bom te encontrar. Vitão, também muito bom encontrar vocês. Que sorte a minha tê-los como amigo e vocês viajarem na minha viagem, a gente poder se reunir uma vez por semana para colocar o papo em dia. Fiquem com Deus, um abraço e um abraço para todo Beleza. mundo aí que prestigia a gente, que deve dar hoje, talvez por volta de 9 a 10 pessoas. Um Valeu, abraço. Valeu. valeu, gente. Um Abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.